Boa tarde, saudações de paz. Chegamos, sábado com alegria aqui no Roda de Amigos, edificando vidas. Hoje estamos reunidos mais uma vez aqui para bater aquele papo tranquilo e calma, que edifica, que te faz pensar, que também traz testemunhos edificantes, um programa de utilidade pública, de muita informação para nossa cidade e também para esse estado maravilhoso, estado de São Paulo. Graças a Deus. Estamos aqui hoje acompanhados do nosso amigo de todos os sábados, pastor Edilson. Saudações de paz. Sim, senhor. Chegando. Boa tarde, meus amigos, companheiro, internauta, que de todos os sábados estão com a gente aí, pastor Paulinho, nessa nave, né? Aqui, nós no piloto ali, o Gesiel, e a gente aqui na melhor maneira possível, sempre apresentando o programa Roda de Amigo, esse podcast, como o pastor Paulinho acaba de deixar falado aí, que vai ao ar todos os sábados às 16h30. E eu quero já agradecer a você que está dando uma carona pra gente aí no seu caminhão, no seu carro de aplicativo aí, ouvindo essa programação. Você que está sentado na sala, relaxado, assistindo a TV aí, relaxado, né? Descansando essa tarde de sábado e ouvindo o podcast. Você que posteriormente irá ouvir, né? Que isso traga luz, venha elucidar, que venha trazer informação boa para você. É um prazer enorme estar aqui todos os sábados para nós. Pedindo a você que dê um like, ative o sininho, inscreva no canal, participa aí dessa programação, né? Manda sua mensagem, a sua pergunta. Hoje o nosso convidado aqui, ele é dotado de sabedoria. Manda que ele responde. Hoje está todo sábado, né? A gente está sempre alegre aqui, feliz, num bate-papo. E a gente tem a alegria aqui hoje de receber um pastor que a gente tentou trazer ele aqui umas 3 vezes. Não deu certo algumas coisas, né, pastor Paulinho? Verdade. E hoje a gente conseguiu, com alegria e com a ajuda dos anjos, né? E com a desmarcação aí da sua correria, da sua vida, tá aqui o Elber, né? Elder, que é neto de um grande amigo, né? O avô dele é um amigão da gente. Deus levou ele, né? Isso. É muitos anos anfitrião no nosso campo aqui. E também é sobrinho do Denilson, meu amigão, trabalha muito tempo junto na Semadec aí, e é enteado do nosso grande amigo também, pastor Rogério Mantovani, que já tá aí, online aí, ó, filho da irmã Edneia, que ela tá aqui, não é ela aí? É isso. É isso, Edneia, esse casal abençoado. Pensa nos pastores abençoados, é isso aí, o Rogério Mantovani e a pastora Edneia. Na minha família lá, meus irmãos e minhas irmãs têm um apreço tão grande por esse pastor. E é assim por onde ele passa, né? Ele é top. Glória. E nada mais do que o Elder também é desse jeito. O Elder a gente vem aí vendo, acompanhando o que Deus está fazendo através da vida dele, o esforço dele, tem que ter isso, né? Com a sua esposa. E a gente vai falar um pouco mais disso ao decorrer do bate-papo aqui. Pastor Elder, para nós é uma satisfação, uma alegria, um prazer ter você com a gente aqui nessa tarde. Paz do Senhor Jesus, meu amigo. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Eu quero agradecer aqui o convite desses nobres homens de Deus. É uma tarde abençoada e que você possa ser abençoado aqui com esse bate-papo, com essa conversa de amigos. Pastor Edilson, um grande homem de Deus. Glória a Deus. Esse homem tem história também. Vem aqui conhecer o abençoado irmão aqui, Pastor Paulo. Pastor Paulo, perdão, irmão. Fique em paz. Estamos aqui para conversar sobre o Evangelho, sobre o Reino de Deus, sobre as obras que Deus faz. E eu fico feliz, principalmente pelo tema, né? Alcançando vidas, que o tema de vocês aqui é o propósito, né? Não é um tema, é o propósito. Verdade. E que esse podcast possa alcançar as vidas aí, que alcancem as nossas vozes aí até o seu carro, na sua casa, no conforto do seu lar, do seu sofazão aí, como disse o pastor Edilson. Aqui já mandou uma vez aqui, uma ou 2 vezes um irmão, né, no sofá da casa, na tela grandona assim, assistindo um podcast. Falei, olha que bacana. Inclusive, se tiver alguém aí desse jeito, nesse formato aí, sentadão no sofá, assistindo na TV, quiser tirar uma foto e mandar pra gente, que a gente coloca aqui, que é bem legal essa participação.
Pastor Verdade. Elber, você vem de uma família cristã, é cristão desde o berço, né? É isso aí. E você sempre foi da onde você pastoreia hoje. Exatamente. Essa igreja que eu pastorei hoje, que é o Cidade Ariston, uma igreja histórica, 51 anos no bairro do Ariston, foi iniciada ali na casa dos meus avós, o saudoso presbítero Maximiano, né, da Irmã Pureza. Em 1969 foram alguns pastores lá, oraram na casa dos meus avós e ali eles sentiram, foram induzidos pelo Espírito Santo, né? Deus mostrou aquele lugar, eles oraram, sentiram de iniciar o trabalho ali num lugar bem simples, né? Um barraco 4x4 feito pelo meu avô, pegando ali as madeiras, pregando, e ali começou a obra da igreja do Cidade Ariston. E depois, no ano de 1974, a igreja subiu para onde nós estamos localizados hoje, na rua Ilhabela, número 324. Rapaz, quantos anos mesmo você falou? 51 anos. 51 anos, Paulo. Eu tinha 3 anos de idade, rapaz. E do Cidade Ariston saíram muitas igrejas. Muitas né? igrejas, inclusive o Novo Ariston é fruto de lá, né? De lá. Rapaz, e assim. Juquiá. Eu pastorei o Juquiá no ano que eu passei lá, na vez que eu passei lá, eu cheguei a fazer a festa de 31 anos daquele tempo. 31 anos. O Juquiá hoje já está chegando com 40. Já está perto de 40 anos já. E aí tem o 33, que é uma raiz de quase tudo isso aí. Exatamente. Né? Vem toda essa. Então, vem enraizando as igrejas, vem um pouquinho dessas igrejas nossas do campo aí, vem vindo aí do campo, dessa igreja aí do 33. Dá para se falar que as igrejas do Ariston, boa parte saíram dali, né? Boa parte, né? Boa parte saíram dali. É claro que a nossa mãe sempre vai ser a Vila Lourdes. A Vila Lourdes, sim. Né? A Vila Lourdes. Mas é interessante demais isso. E aí a gente fica. Eu fiquei pensando hoje, né, antes da gente vir pra cá. Falei, como é que Deus faz as coisas, né? O Helder cantou nas crianças. A gente sempre teve uma boa amizade com a família dele, a família dele com a minha mãe da época, né? Então, a mãe, vó dele, né? Então, aí você vê hoje ele, um rapaz já casado, pai de família, pastor e pastoreando a igreja que ele foi das crianças. Exatamente. Isso é só Deus para fazer um negócio desse, né? Deus e o pastor Jason se deixou ser usado por Deus, verdade. Que eu não queria isso, já confesso com os irmãos, não foi fácil. Não é fácil dirigir. Não estava no seu projeto, não estava no meu escopo de projeto dirigir a igreja em que eu cresci e nasci. O pastor Jason pediu ali e ainda substituir o meu padrasto, né? Que não é uma coisa tão fácil. Verdade. Né? Que é uma bênção de Deus, realmente, onde todas as igrejas que ele passou, marcou e marca, né? Olha, ele veio aqui, rapaz, ele até no podcast que ele veio aqui conversar, fazer um debate aqui, mas foi tão sutil, tão suave, né, pastor Paulo? Verdade. Aproveitoso e suave, numa educação, uma coisa fantástica. A gente até quer marcar outro debate desse aí, entrando por aquele viés, naquela ideia ali, né? Então, essa questão aí de vir pastorear uma igreja que você foi criança ali, igual eu fui criança no Novo Ariston, cantei nas crianças, depois você pastorear, é muito difícil. Com certeza. E o que eu ouço, esses dias eu encontrei uma irmã dentro olha pra você ver, dentro do Giga, eu tava com a Ilane fazendo umas compras, aí encontrei uma irmã, que é lá do 33, aí começamos a conversar com ela e tal, falei, e aí, como é que você tá? Falei, tô firme com Jesus e tal, tô alegre, tô lá, o Helder tá lá, o nosso pastor tá fazendo um excelente trabalho. Falei, ao testemunho. Aí ela falou, aí ele foi lá e pregou pra mim, eu não lembro se foi a irmã dela ou foi a mãe dela, lá em Itapevi. Falou, ele foi lá e visitou ela e ela aceitou Jesus. Eu falei, é mesmo, pai? Eu falei, é isso aí, ó. Esse é o chamado. A pessoa que vai atrás das almas, que cuida dos que estão ali, vai atrás dos que estão morrendo. É esse chamado aí que Jesus espera do pastor. Exatamente. Né? Pastor Edilson, eu falo pro senhor que eu penso que é a minha primeira experiência como pastor. E logo você foi co-pastor lá também, né? Não fui co-pastor. É a minha primeira experiência como pastor mesmo. Eu não tive essa experiência ainda. Eu trabalhei com jovens do campo, no auxílio do pastor Newton Júnior. Fui líder de setor
do setor 1, fui líder local e agora é a minha primeira experiência como pastor logo da minha congregação onde eu nasci ali, né? Eu digo que o Ariston, eu sei que um dia eu vou sair de lá, mas eu digo que o Ariston sempre será a minha Jerusalém. É o lugar onde eu quero, depois da minha jubilação, sentar para ouvir, quietinho ali no canto. Mas é uma igreja, eu tenho um perfil mais evangelista. Sim. Né? Da onde que surgiu isso? Surgiu da minha casa, da minha avó, de ver os meus avós evangelizando, meu avô contando as histórias sobre evangelismo. Meu avô ganhou uma pessoa para Jesus colocando aqueles bancos no Pacaembu, falando de Jesus. Ele ganhou uma pessoa e essa pessoa se tornou presbítero primeiro que ele ficou feliz. Ele ficou feliz. Hoje é uma disputa, né? Meu Deus do céu. Olha, vai subir primeiro que eu. Vai subir primeiro que eu, né? Então, meu avô ficou feliz com essa elevação desse irmão, que ele pregou o evangelho e se tornou presbítero primeiro que ele. Então, veio com uma característica de um obreiro evangelista, que ama evangelismo. Quando eu assumi a Umadec do Cidade Ariston, eu tinha essa ideia, sempre evangelizar. Nós mandamos fazer uma camisa chamada Vim te falar de Jesus. E começávamos Como que é? Vim te falar de Jesus. Vim te falar de Jesus, entendi. E aí nós começamos a fazer evangelismo ali pelo lado ali do Ioneta, daquela região, falava de Jesus, nem tanto que uma pessoa aceitou a Jesus naquele evangelismo que nós fizemos, e ali eu me empolguei. E depois fomos a ser líder setorial. Quando eu fui líder setorial, meu primeiro evangelismo foi lá na Jaú. E o senhor era pastor. Olha, é isso aí, eu que pedi legal. pro senhor me emprestar a bateria da Jaú. Você lembra disso? Isso, lembro sim. Paulinho cortando o cabelo e o Jaú foi a base que nós fizemos ali para poder evangelizar na frente do Edgar Simões. E naquele dia do Edgar Simões foi muito interessante, foi o primeiro evangelismo, a nossa primeira ação como um dos líderes setoriais. Ali, naquele dia, 10 pessoas aceitaram a Jesus. Foi tremendo esse trabalho aí mesmo. 10 pessoas aceitaram a Jesus. E dessas pessoas nós encaminhamos uma para a casa de recuperação, que eu lembro até hoje quem era, o alemão. O Gilberto tá aqui, ó. Ô, Gilberto? Tá a casa de recuperação, que leva o pessoal, né? Esse homem é um homem de Deus, é uma bênção do céu. Gilberto é uma bênção do céu. Desculpa te cortar, só falei que ele estava nesse assunto. Então Deus começou ali, né, fazendo uma grande obra na frente do Edgar Simões, e dali nunca mais parou. Começamos a evangelizar com os jovens, e os jovens pegou gosto, rapaz. Olha aí que beleza. Os jovens começaram a pegar gosto por evangelismo, e nós estamos precisando, né, de evangelistas na igreja nos tempos de hoje. Pastor Paulo, hoje a igreja, um dos pontos, né, que a gente precisa elevar mais um pouco é esse ponto do evangelismo, de ganhar almas para Jesus. E aproveitando aqui, já passando o pastor Paulo fazer as perguntas, tá aqui o Gilberto Dutra, um rapaz que eu conheci ele, fiz alguns trabalhos com ele na rua. Pensa num camarada desbravador, varão. Pensa. Vai, porque esse povo que mora na situação de rua e tal. Deus colocou esse chamado na vida desse homem. Inclusive, ele tá morando em Biúna agora, né? Isso, e ele tá com um projeto maravilhoso de salvar as pessoas, de recuperar as pessoas e levar. Ele já recuperou um menino que nós indicamos, mandou uma foto dele lá na casa de recuperação. O menino chegou todo barbudo, todo feio. O menino já se batizou, tá com o mais lindo. É isso que é beleza. Então quero agradecer aqui, mandar um abraço pro Beto aí, que o Beto é uma bênção de Deus. Uma bênção, meu menino abençoado. E aí, irmãos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o Gilberto. A gente vai até trazer ele aqui no podcast. Traz que é uma bênção. Pra dar uma ajudar, abraçar essa causa, ajudar ele a fazer um trabalho, porque é um trabalho que nós tudo deveria fazer. Como ele cabeçou, a gente ajudar, né? É verdade. É igual o trabalho que o menino faz lá. Do ID, né? Do ID, Becos e Vielas, né? E é um trabalho forte, que a gente precisa vestir essa camisa e dar voz para alguém falar sobre esse assunto que é tão importante. Pastor Paulinho, fica à vontade. É isso aí, meus irmãos, nós estamos aqui ao vivo e hoje é um dia de aprender um pouco, né, com esse jovem pastor que está aí, como ele explicou, iniciando nessa experiência, e é uma tarefa difícil nos anos
em que estamos vivendo um tempo de trabalho, muito trabalho Demais. e bastante desgaste, né? Emocional, espiritual, a gente acaba sentindo o grande peso do chamado. Mas ele deu ouvido à voz de Deus e hoje cumpre o seu ministério. E você que tá aí, que vai ser edificado por esse meio de comunicação, por esse canal, você pode seguir esse canal, porque todos os sábados nós temos aqui alguns convidados importantes e relevantes. Então você dá seu like aí já. Por que nós pedimos isso? Não muda muito a vida pessoal, mas o conteúdo, ele é alavancado e as pessoas e o algoritmo das redes sociais entendem que isso é relevante e vai multiplicando. Então as pessoas estão lá, de repente, fuçando e procurando alguma coisa interessante, ele vai receber uma notificação aí ou um aviso, né, de que esse podcast é muito importante e tem conteúdo bom para ele. Então dá o seu like e você que gostou da ideia do projeto, também pode se inscrever gratuitamente. Hoje tem bastante podcast aí, mas já tá sendo pago. E agora nós não temos essa pretensão, a ideia é mesmo edificar vidas e você pode se inscrever aí e apertar até o sininho, que aí quando você se esquecer no sabadão, automaticamente vai mandar um alerta lá para o seu celular. Bem, meus irmãos, estamos aqui com o pastor Wendel. É isso? O Helder. É o Helder. E aí nós estamos vendo que ele é um jovem promissor do ministério e queríamos fazer algumas perguntas aqui, acho que é da audiência também. Se você tiver uma pergunta, pode mandar aí no chat, que eu acho que ele vai com muita alegria responder aí na medida do possível. Pastor, temos aí esse desafio de pastorear nesse tempo. E o que o senhor enxerga a diferença entre líder e o pastorado, né? Assim, de forma sintética, dá pra, acho que, mostrar pra essa juventude, porque tem muito líder que tem um medo gigante de alavancar. E alguns que nem querem assumir a posição de líder porque acham que todo líder tem que ser pastor, né? Todo líder é pastor, não vai ser pastor. O que o senhor enxerga e pode dar como ideia pra gente? Olha, até porque o pastor pode assistir isso aí e vai me corrigir, o pastor Davi. Foi nosso conselheiro na Almadec. Ainda é, né? Voltou como conselheiro da Almadec. E ele, junto com a sua diretoria, desde muito tempo atrás, quando passou pela Almadec, agora a filosofia da diretoria da Almadec, na minha gestão, na nossa época, do Newton Júnior, Lucas Freire, né? Tinha uma filosofia que o líder é o pastor. Ele é o pastor de jovens. Sim. Porque é ele que vai dar assistência para esse jovem, que vai visitar esse jovem, vai cuidar da sua vida espiritual, vai assistir esse jovem, como é que tá a sua vida, como que não tá, o que ele tá precisando, dar o auxílio espiritual, o auxílio bíblico, apresentar o evangelho para ele. Então, o líder, ele é sim um pastor. É claro que tem características diferentes. Numa das nossas reuniões, o pastor Davi disse isso pra gente. Ele disse dessa forma, falou, olha, vocês são líderes, mas os heróis são os pastores. Porque realmente há uma diferença de líder para pastor. O líder, ele tá ali com o jovem, então ele não tem... Mas o pastor, ele tem uma carga maior, um peso maior, principalmente nós pastores assembleanos. Por quê? O líder, ele só tem o cuidado com o jovem. Já o pastor assembleano, não. É um todo. É o todo. Ele tem que cuidar da parte administrativa da igreja, ele tem que cuidar da parte espiritual, ele tem que supervisionar os departamentos e ainda tem que estar nas visitas, no cuidado com o rebanho. Então, é um pouco mais amplo o pastorado, né? É um pouco mais amplo. O cuidado, o amor, você vê, você percebe que aquele membro está tendo uma dificuldade conjugal, por exemplo, familiar, aí você tem que ir lá, tem que aconselhar. Então, tem essas diferenças, sim, entre líder e pastor. Legal, muito bom, essa reflexão é interessante. Eu acho que a nossa história acabou ficando um pouco similar, no sentido de que eu também hoje pastorei uma igreja onde eu nasci praticamente, né? Você também foi criança lá? Eu fui criança lá, eu congreguei lá durante 17 anos da minha vida. Olha aí. Aí os irmãos têm dificuldade não sabe se chama de pastor, de irmão, de filho, ou de filho, ou de nome. Aí não sabe, né? Mas eu vi você pequeno. É verdade. Eu falo, irmão, não tem problema.
E eu tive 2 passagens. Eu era líder de mocidade lá, depois fui líder de mocidade do campo, vice-líder de mocidade do setor. As histórias de vocês são parecidas. E aí, depois disso, depois de 2 igrejas que nós fomos pastorear, essa é a terceira, no caso, eu fui logo na igreja onde nós nascemos na fé. E foi assim, começamos com 8 anos de idade lá. Então, ajudei na construção da igreja e tudo mais. Onde eu quero chegar com essa informação, primeiro é falar da similaridade e depois falar o quanto é difícil, né? Você, de certa forma, para quem nunca teve essa experiência, caso o pastor Dilson também um dia tenha, já vamos compartilhar com ele os desafios, né? Porque corre risco. Olha, eu fiquei na mira lá, mira. Eu cheguei a falar pra você, né? O pastor conversou comigo, né? E tal, e Deus usou minha esposa. Não, eu não quero pastorear. Então, não posso dizer que foi Deus, mas uma dificuldade. Pastor, qual que é o nível de dificuldade quando você pastoreia pessoas que você já conhece, né? Pessoas que cresceram com a gente. É bom compartilhar porque às vezes o obreiro tá lá e ele acha que essa luta é só dele, né? Ele acha que essa prova é só dele. Ou alguns que não se prepararam pra isso. Passando por isso, né, pastor Paulo? E às vezes, pastor, ele não se preparou pra isso. Porque assim, apesar de não ser uma projeção nossa, sim, porque não era a minha também. Só que a gente também... esse foi talvez o erro. De a gente não calcular essa rota. Porque dentro de um campo, de um setor... essa probabilidade existe, mesmo que seja mínima. E com testemunho e comportamento, principalmente, graças a Deus, eu fiquei lá 17 anos, nunca tive problema nenhum, e é uma das coisas que seria impeditivo. Numa lógica, assim, nós tínhamos que ter calculado essa rota. Não até porque você tem história atrás, que já aconteceu. Exatamente. Qual que é o desafio que o senhor percebe que hoje o senhor enfrenta para ser mais... sei lá, não tem nem palavras do futuro, mas assim, o que o senhor percebe como desafio da diferença do que seria outra igreja, por exemplo? Olha, eu penso assim, que eu sempre achei que uma hora isso iria acontecer, né? Você já tinha mais ou menos na cabeça. Não que eu iria assumir a igreja que eu nasci. Entendi. Eu tinha uma perspectiva de assumir uma igreja menor, um lugar pequeno, um lugar onde eu sou desconhecido, que é difícil, né? Conhecido do campo inteiro. Depois que você assume um departamento nível campo, acaba se conhecendo todo mundo. E eu achava que eu iria por esse caminho. Uma igreja bem menorzinha, né? Um salãozinho e tal. Mas Deus mostrou pro pastor Jasson que eu tinha chegado a minha hora dali. E eu recusei muito. Eu, inclusive, até falei pra minha esposa, porque o Mantovani no dia, um dia antes, era ceia, e aí ele deu pra me ministrar a ceia. Eu falei, oxe, que coisa doida, o pastor dando pra eu ministrar a ceia. Falei, aí tem coisa. Aí ele deve ter falado com o pastor Jasson, e o pastor Jasson, né? Aí nada, não tinha nada mesmo. Aí... foi uma dos meus questionamentos. Quando eu cheguei no pastor Jasson, eu falei pra ele, pastor, não dá certo. Eu sou de lá, pastor, os irmãos. Mas os irmãos não te amam. Você sabe, né? Os irmãos não te amam, pastor. Eu não sei se os irmãos me amam. Os irmãos me amam, pastor, mas me amam como membro de lá, como pastor, eu não sei como que vai ser. E nessa conversa, né, que tive com o pastor, ele falou, não, vai pra lá que eu tenho certeza que é Deus que tá me direcionando a isso. O senhor colocou no meu coração e se você quiser, você ajoelha e entrega o cargo pra Deus. Aí eu falei, não, então vamos lá nesse desafio. E a minha chegada lá, o desafio que realmente ter a confiança dos irmãos no quesito de, olha, agora eu não sou mais um membro, eu sou o pastor. Receber esse respeito. Porque é igual eu estava antecipando aqui. Tem irmãos que vai chegar e falar assim: irmão Helder, desculpa, é pastor. E eu nunca liguei para isso. Acho que, né, eu tinha uma jovem lá que ela falou assim: irmão, vai ser uma dificuldade de te chamar de pastor. Aí eu falei para ela, olha, você reconhece a autoridade que está imposta sobre mim? Claro, pastor Helder, claro que eu reconheço. Então, não esqueça a nomenclatura. Respeita como se fosse a autoridade, mas eu sou aqui para te ajudar em tudo que for preciso. Então, você acaba adquirindo esse respeito dos irmãos e os irmãos vai se dando, né, esse respeito. Porque você respeita os irmãos te respeitam. Você também não vai usar o cargo para poder oprimir ninguém. Né? Porque tem gente que pensa assim, né? Autoritarismo. A ausência do evangelho, a síndrome do Nabucodonosor, né?
Não, agora eu sou o Nabucodonosor, vou fazer uma estátua aqui. E aí vocês têm que se ajoelhar, se prostrarem e me adorarem. Não, não é assim. Eu não tenho isso. Eu pensei assim, dessa forma. Falei, olha, eu sei que vocês vão ter dificuldade, meu irmão, vocês serei sempre o irmão Helder aqui da igreja. Mas isso aí que ele tá falando, desse formato que ele tá falando, com essas pessoas que ele chega e fala, com o tempo e com o carinho que vai tratando, a própria pessoa desperta nela. Verdade, Exatamente. Né? Desperta nela o fato de, pastor, a vez que ele falar, Helder, ele vai pedir desculpa. Ele mesmo vai ficar, né, vai ficar desconfortável. Não, porque pastor, agora precisa ter uma construção, né, do novo perfil, da identidade. Tudo. Então é difícil mesmo porque é natural, convivência, né? É até difícil você, por exemplo, minha mãe, ela é membro da igreja onde eu pastoreio. E ela já era membro lá antes de eu ir pastorar, não foi porque eu fui. E assim, eu vejo que pra ela é difícil, porque ela vai me chamar de filho, vai me chamar de lindão, vai me chamar de neguinho, vai chamar de um monte de coisa. Lindão, mas o que ela faz? Mas é mãe, né? É mãe, né? Mas lindão. Aí o que ela faz? Ela mesmo assim, ela se esforça e você vê o esforço pela posição que você exerce. Isso é legal porque às vezes ela fala, a minha esposa, por exemplo, né? Ela fala assim, nosso pastor. E é uma coisa que vai até pra você, te cobra num comportamento, num perfil, numa decisão que seja tomada. Então eu acho que meus tios é assim. Meu tio o Denilson, né, lá com você. Aí eu fico... Você tem mais tio lá, né? Tem o Denilson, a Dedê, a Nida, a Nana. É verdade. Aí eles chegam em mim e falam, pastor... Aí, Pai do Senhor. Aí eu não posso deixar. Eu falo, benção. Aí, Pai do Senhor. Aí, né? Tem esse lado. Tem. E aí vai o lado da bênção, né? Você vai perder a bênção, irmão? Não posso perder a bênção, não. Primeiro, bênção, tio. Deus te abençoe, meu filho. Aí, a Pai do Senhor. Aí legal. A gente entra no assunto da igreja, entendeu? Legal. Mas tem sempre esse respeito. Por exemplo, tem irmãos lá que vai viajar e perguntam, pastor, vou viajar, você pode orar pela minha família. Mas os irmãos, eles vão reconhecer você se você tiver uma alma piedosa, verdade, uma vida de oração, e a igreja percebe. O testemunho acaba. Porque até dentro dessa lógica, tem pessoas que não são pastores e são chamados de pastores. Exatamente. Mas muito baseado no comportamento e no exemplo, no testemunho, exatamente, né? Então acho que se torna difícil pela convivência, mas é automático que o decorrer do tempo, isso vai se tornando muito natural. E a gente também, eu também sou muito desprendido dessa questão das nomenclaturas, porque a gente também já tá há muito tempo no ministério e sabe que algumas coisas, como são, num tom que assim, isso se torna muito melhor, e essa fala do senhor foi muito feliz, de que é muito melhor o respeito e o comportamento do que apenas ali eu vou honrar só porque está, né? Eu vou honrar quem não importa só porque está lá. E esse tipo de coisa é difícil de se conquistar, inclusive no tempo que a gente tá vivendo, né? Exatamente. Tem muita gente que é um pastor e perdeu, não porque ele perdeu a cadeira, ele perdeu o respeito e perdeu a autoridade. Exatamente. E tem a diferença, né, entre autoridade e autoritarismo, né? Tem deles que tá com aquele autoritarismo, acha que ele é o dono, é sobre ele que tá aquilo ali, ele que é o cara da palavra, que não sei o que tá. Aí as pessoas se afastam disso. Quando vai nessa ideia, como ele colocou, né? Sim. Com carinho, com jeito, você consegue. E também existe o outro lado. Existe o lado de pessoas que foram para essa igreja, que ele era criança e foi pastorear e não deu certo. Também. A chave ficou virada. É verdade. Né? Ficou de um jeito lá que foi todo mundo embora. Mas aí tem que ver também, né, pastor Éder, se a pessoa se comportou como ela era, né? Então. Às vezes ela muda, igual o senhor falou, às vezes tem um comportamento autoritário e aí acaba afastando as pessoas. Eu conheço alguns testemunhos negativos nesse sentido, que a pessoa, por exemplo, eu fui lá, tô na igreja do pastor Edilson, só pra citar aqui, que é de ministério diferente. E aí eu vou lá na igreja do pastor Edilson, aí quando eu era alguma coisa lá, ele me perseguiu, ou teve algum problema, né? E aí eu volto como líder dele, ou vice-versa. E aí a gente acaba querendo gastar aquela munição numa situação já até passada. E aí acaba que o povo pega ar mesmo. Hoje com as redes sociais o negócio se torna muito dinâmico e tudo que acontece com uma velocidade gigante. O senhor percebe uma pergunta legal que eu gosto de fazer sempre. O senhor estava lá como membro e tudo mais, o senhor percebia algumas dificuldades que a igreja passava. Sim. E aí é um fator motivador também voltar e agora ver que essas dificuldades elas continuam, mas agora tá em poder de decisão a partir do seu ministério, da sua vida?
É excelente. Sim, com certeza. Todo membro tem uma percepção de igreja. Todo membro. Se você chegar num membro seu e perguntar para ele assim, como que você vê a igreja, o que precisa melhorar? E às vezes é uma fala que nós pastores, precisamos ter com os membros. Às vezes a gente, não, só a gente que tem a visão da igreja e só nós estamos certos. Deus só dá pro anjo, né? Não, só eu sou o iluminado desse lugar. Não, nós estamos vivendo uma comunidade. Verdade. E tem várias pessoas ali no meio dessa comunidade pensando diferente. E vendo coisas que nós não vemos. Exatamente. Quando eu cheguei não foi tão simples. Imagino. Quando eu cheguei tive que dar baixa em 10 membros. Meu Deus. Tive que dar baixa em 10 membros. Eu assumi a igreja, tinha 72. Aí tive que dar baixa em 10. Fora os fantasminhas do hall. Aí dá uma limpada, né, no aí hall. você fica com quase 60. Aí até você... Hoje nós, graças a Deus, estamos com 90. Glória a Deus. Pra glória de Deus. Graças a Deus. Mas é o trabalho de formiguinha. Então, quando você tem essa percepção do membro e você assume essa responsabilidade de pastor, é claro que você vai tentar resgatar aquilo que deu certo. Aquilo que deu certo, porque você já estava ali. A lição 1, né? Exatamente. E cada pastor deixa o seu ensinamento. Verdade. Deixa seu ensinamento. Assim, é verdade. Eu já fui uma ovelha rebelde. Já fui. Eu tive um pastor chamado João Randal. E um dia o João Randal falou pra minha mãe assim, eu vou lá visitar o Helder, ele sumiu, nunca mais apareceu na igreja. Aí eu falei pra minha mãe, olha, fala pro pastor João Randal que eu não quero receber ele aqui não, fala pra ele sumir daqui, quero nada. E ele foi lá. Rapaz, eu falei um monte pro pastor. Depois o Espírito Santo falou pra mim assim, que é isso, rapaz? Vai lá, pede perdão pro pastor. Fui no culto à noite, arrebentado, pedi perdão pro pastor. O pastor João Randal orou por mim, nós nos perdoamos ali. E aí eu comecei a aprender coisas com o pastor João Randal. Quando o pastor João Randal ficou doente, eu fui no hospital. Ele falou, Helder, e eu já estava liderando. Ele falou, Helder, eu sabia que você iria liderar, que você iria dar aula de escola bíblica dominical. Legal. Que você tinha essa percepção. Eu vi a chamada de Deus em você. Então você vai acabando conhecendo pastores e pegando um pouco de cada pastor. Né? Verdade mesmo, você vai pegando a identidade de cada um, né? Eu lembro do pastor, o pastor Marlito foi pregar esses dias na festa do templo lá, e eu falei pra ele, quando eu fui pregar no Vila Cristina, eu falei, pastor, eu imitava o senhor. Né? Não é verdade? Mas Nós brinca com aquele pastor que tem uma voz grossa e a gente tenta imitar a voz grossa daquele pastor, ou aquele pastor que fica com quando ele tá nervoso, ele fica toda hora com a mão no óculos. Mexendo no óculos assim. Né? E você percebe, você vai acabando criando ali a sua identidade ali, né? A partir dali, né? A partir desses pastores que passou por você. Então, eu tenho um pouco de cada pastor que passou na minha igreja. Um pouquinho de cada pastor. Legal. Eu lembro do pastor Tiburcio, que era muito de oração, Tiburcio. Rapaz, as experiências, né? Eu vou falar um pouquinho do Viel. Viel tá fazendo comentário aqui. Rapaz, esse homem que ajudou muita gente. Teve um dia que eu fui num culto, a primeira vez que eu preguei, lá na igreja da Vila Crete. E aí tá um monte de pregador lá. Nesse culto tava o Otoniel, o Erivan, o Herbert, e o Viel tava lá, o Pedro, meu irmão, que faleceu. E aí eu tava sentado no banco lá, e o Viel aqui, e o Viel é grande, forte, né? E aí a irmã Neilissa, até preguei esses dias lá no Vila Crete, ela falou assim, hoje não é vocês que vão pregar, hoje tem um pregador aqui que Deus tá gerando no meu coração, um pregador surpresa. E aí eu nunca sabia, nunca ia dizer que era eu, nunca, no meu coração, só que eu peguei a Bíblia, abri, eu não esqueço esse verso, mano. Eu abri Eclesiastes 9, verso 10, tudo que vier em tua mão faça, segundo a tua força, para a sepultura onde vai, na obra, não sei se. O Viel tá aí, ele vai lembrar disso. Aí eu peguei e eu li esse texto e coloquei o dedo assim marcado e fiquei com ele aqui, ó. Mas, rapaz, não tinha nada no meu coração, eu só fiquei ali. Aí a irmã Elissa falou, e quem vai pregar hoje vai ser o Edilson. Rapaz do céu, eu fiquei ali naquele canto, falei, meu Deus, um monte de pregador na época, ele vai pregar muito, o Toniel, o Herbert, pregava todo dia esses meninos, né? E aí eu fiquei naquela dificuldade, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou no banheiro, de lá eu
o banheiro era lá fora, a igreja do Vila Atlético embaixo. Eu fui levantar, o Viel pôs as pernas assim. Não, você só vai sair daqui pro púlpito agora. E de lá pra cá, assim, meu ministério decorreu daí pra lá. Então são momentos que passam na sua vida, né? Deus abençoe o Viel, muito bom ter você aqui. Acho que tá morando na Bahia, parece, né? Isso. Deus abençoe, Viel, muito bom ter você aqui. Pastor Wagner Gustavo tá aí também fazendo um comentário. Deus abençoe. Pastor, nosso companheiro aqui, Flaviano. Deus abençoe, Flaviano. Bom ter você aqui também, online com a gente, no Roda de Amigos. Você teve possibilidade de estar aqui, mas está aí ouvindo essa programação. Meus irmãos, então é isso. Esse bate-papo tá bem legal, falando aqui da experiência do pastor Helder, né, de pastorear ele vem sempre lidando com jovens aí no setor, no campo, e Deus tem sempre usado a vida dele desde jovenzinho, depois se tornou um rapaz e virou líder de departamento, né, do departamento de jovens, e hoje pastoreia a nossa linda e bela igreja ali do Ariston 33. Eu também quero mandar um abraço aqui ao nosso pastor, a paz do Senhor também, pastor Davi Dias, que ele falou que hoje ele ia tentar ouvir essa programação. Mandei o cartaz do Helder para ele e falou que hoje ia fazer de tudo para ter tempo de olhar essa programação hoje. Deus abençoe o pastor, Pai do Senhor. O Senhor é um abençoador da nossa vida. Nós estamos muito felizes por ter o Senhor como nosso pastor. Pastor Helder, e aí então você aí entrou com um projeto, desenvolvendo um projeto lá com os jovens, com crianças, adolescentes, todos os departamentos lá na igreja. Tem Sim. Todos os departamentos, né? Hoje nós só não temos a UMADEC lá. UMADEC. Isso, que é os jovens, mas nós temos os demais departamentos, a gente tem todos. O Viel é interessante, né? Eu lembro do Viel e o Laê. Laê, irmão dele, isso mesmo. Morreu afogado, isso, né? Isso. Uma bênção de Deus. Deus abençoe você, viu? Olha, falando aqui, ó, que correu muito atrás de mim lá na igreja. É verdade, ele fez esse comentário aqui. Você vê que bacana que eu dei muito trabalho quando criança pro Viel e pro pro Jaime. O Jaime. Mas é uma benção, né? Você vê que a gente vai passando os anos, né? Aí você vai pastorear. E aí, como a gente tava falando de pastor, o Paulinho falou pastorear a mãe dele, e você lá tem as suas tias. E a primeira igreja que eu fui pro Chácara Moraes. Eu cheguei um dia na sede, o pastor Jasson tava me esperando ali. Eu cheguei da igreja do Veloso, com o pastor João Carlos, o pastor estava no portão me esperando. E a missionária Terezinha lá dentro, que é a Elaine. Quando eu fui chegando, o pastor Jasson falou: terminou tudo tarde, não sei o que e tal. Aí vou pegar o Renildo depois. O Renildo pastoreava lá na época. Aí o João Carlos foi embora, eu fui entrando. Ele falou: Edilson, vem aqui no cantinho. E eu era membro, eu não tinha cargo, eu não tinha sido consagrado ainda. Olha aí. Aí ele falou assim: você vai assumir o Chácara Moraes. Eu falei: não, pastor, não vou não, você vai. Eu mando e você obedece. Eu não esqueço dessa fala. Desse jeito aí. Eu mando e você obedece. Ah, pastor, então se o senhor manda e obedece, eu vou obedecer, então eu vou. Aí naquela semana a reunião ia ser no próximo domingo, né? Naquele domingo, aí o próximo domingo seria a reunião de obreiro. Aí eu entrei para dentro do templo, peguei minha esposa, fui embora, contei para ela falou: a missionária Terezinha tinha conversado com ela e o pastor Gerson também. Aí eu falei: até domingo ele vai esquecer, né? Como eu era secretário de missão do setor 1, onde você também trabalhou como dos jovens, então eu cuidava do setor 1 de missão. Então eu tinha um trabalho muito forte junto com o Denilson. Denilson era um dos meus companheiros, ele cuidava da missão ali no 33. Não sei se voltou agora. Trabalha de novo ainda. Ele sempre trabalhou muito bem, me ajudou muito ali nessa época. E aí o pastor, eu cheguei lá na reunião, que eu tinha que ir nessa reunião. Falei: o pastor vai esquecer, a gente conversou ali, vai esquecer, vai passar. Rapaz, quando chegou na hora da troca, falou assim: agora tem umas troquinhas aqui, que ele sempre fala isso, né? Tem umas troquinhas aqui. O pastor Malfrásio, não sei o que, Malfrásio era o nome do pastor, não lembro mais, que estava no Chácara Moraes. Ele falou: o Malfrásio vem pra sede e o Edilson vai assumir o Chácara Moraes. Rapaz, pensa.
Aí eu era membro. E fui como membro assumir a igreja. Aí depois, no próxima reunião, o pastor Jason mesmo me consagrou presbítero. Então eu fui de membro a presbítero. E eu fui de diácono a evangelista. Aí, ó. Você vê que legal, né? É muito legal isso aí. Mas e o que a gente entende? Que realmente é o chamado de Deus, né, Helder? Realmente é o chamado de Deus. E aí depois eu fui. Aí depois ele mesmo me consagrou evangelista e depois ele me consagrou pastor. Tudo foi o pastor Jason. Então, mas o que a gente vai entendendo? Que você não esforçou para isso, a gente trabalhou. Exatamente. E a gente trabalha, né? Até hoje eu não pastorei, porque minha esposa tem um buffet dela e tal, então ela não consegue. Hoje mesmo ela foi pro buffet hoje e vai amanhã. Então não dá para dar suporte, né, como pastora da igreja. Então fica muito difícil. Então, é uma delícia. Pastorear tem as dificuldades, a gente sofre mesmo, a esposa da gente sofre, tem uns momentos bem dolorosos, mas é prazeroso. Porque o que você faz para Deus é o que a gente faz na obra. Então a gente tem o prazer de fazer isso, né, Helder? Então, é verdade. No seu caso aí, o seu avô não era um pastor de igreja, mas era um excelente obreiro. Eu acredito que os pastores foram abençoados pela vida dele. Sim. Né? O pastor 33. Há muitos testemunhos, né, de pastores que passaram por lá e foram abençoados pelo meu avô, pela minha avó. Então, e hoje a sua mãe, né, também pastora de igreja. Você vê que legal o que Deus vai fazendo, né? E aí eles passaram. Deus tem as suas multiformas de trabalhar, né? Quando o Mantovani mais a irmã a pastora Dinéia passou no Novo Ariston, eles pegaram uma das fases mais difíceis de dirigir igreja, que foi naquela fase da Covid. Da pandemia. Né, na pandemia, e também depois quebrou a igreja. Ele ficou sem templo, quebrou o templo, né? Ele ficou Exatamente. sem templo, ele ficava levando os membros dele pro 33, levava pro Chácara Moraes e tal, para tentar. Ali. Então Deus preparou um pastor ideal para esse momento, né? Nem porque ele, além de ter a pandemia, tinha o fato que estava reformando a igreja. Então, se você não tem um cuidado ao extremo ali, no jeito certo, você perde. É verdade. Você perde. É verdade. Então Deus usou ele muito ali. Hoje a minha família, os meus irmãos, tem uma consideração. Apesar que o Mantovani a gente sempre se conheceu há muitos anos, né? Muitos anos, desde que a gente era novo, criança. E a Néia também, por família dela, né? Ser sempre amigo da nossa família. Verdade. Pastor Helder, e vamos lá, agora você tem filhos? Sim, eu tenho o Benjamin, né? Ah, você tem um filho só? Um só, o Benjamin. O Benjamin é uma bênção. Ele evangeliza na escola. Olha aí. Ele tem quantos anos? Tem 8 anos. 8? Olha aí, 8 rapaz, anos. você já é pai de um menino de 8 anos. O Benjamin tem uma experiência muito legal. Eu contei isso lá no podcast da sede. O Benjamin, quando chegou na primeira série, lá no Edgar, chegou nessas épocas de Páscoa, e aí a diretora, a professora chegou na sala e falou assim: olha, gente, o coelhinho da Páscoa vai vir aqui e vai entregar ovos para vocês. Aí o Benjamin olhou e falou assim: que é isso, professora? Não existe coelhinho da Páscoa, não. A Páscoa, isso aí é fantasia. Quem comprou esses ovos aí foi a prefeitura. E a Páscoa não tem nada a ver com isso aí. Aí o que é a Páscoa então, Benjamin? A Páscoa significa, professora, a morte e a ressurreição de Jesus. Olha aí, varão. Aí a professora foi na diretoria, pediu para ligar para minha esposa, ligou para minha esposa. Falou: mãe, você pode subir aqui na escola? Posso. Aí a minha esposa subiu lá. Falou: olha, mãe, é o seguinte, seu filho tá aqui tirando a imaginação das crianças. Porque ele falou para as crianças que quem trouxe os ovos de Páscoa não foi o coelhinho, mas foi dado pela prefeitura. Aí fica ruim pra gente, né? Ela falou: professora, você tá mentindo, professor. Você sabe que não é verdade isso aí, que a Páscoa tem um significado. E aí, rapaz, o Benjamin falando isso, a mãe dele pegou e chegou na professora e falou assim: mãe, assim, professora, é o seguinte, é que na nossa casa a gente não cria esses mitos na cabeça das crianças.
A gente somos uma casa, um lar cristão e a gente fala a respeito de Jesus. Então o Benjamin aprendeu isso em casa e é por isso que ele Glória tem a Deus. sólida a sua forma de pensar. E a resposta exata, né? As crianças, rapaz, começaram a perguntar pro Benjamin que história era essa. Então ele começou a evangelizar na escola. Eu acredito, e o Benjamin gosta muito de evangelismo. Nós saímos para evangelizar lá no Ariston. E eu sou um apaixonado por evangelismo, no entanto que, né, venho dessa batida aí de jovens e evangelizando. E nós fomos evangelizar na rua, fizemos um evangelismo porta a porta na Rua Gália. Na Rua Gália. Chegamos ali evangelizando, daqui a pouco, rapaz, chegou um carro do padre da igreja da frente da casa do pastor Claudinho. Sei. Chegou o padre. Aí nós evangelizando, o Benjamin parou o padre e falou assim: o senhor aceita um panfletinho da palavra de Deus? O padre olhou pra ele assim, pegou. Aí os irmãos ficou encantado com ele. Falou: tá vendo, Benjamin não tem tempo ruim, evangeliza até pros padres. Pegou até o padre. Que legal, as experiências boas, né? Que vai ao longo do tempo, dos anos. Você vê, um menino já com 8 anos, já tá na veia dele. Ele gosta muito. Pastor, você falou de um tema importante aí, né? Na questão do seu filho. Nesse tempo de tantas festas, a gente tá no mês de julho. Sim. Fazer uma pergunta que acho que é legal ouvir várias opiniões diferentes, né? O que o senhor pensa aí hoje, como o senhor vê como dificuldade, ou talvez não, mas como o senhor trabalha essa ideia das festas temáticas aí pra igreja local e a membresia? Olha, eu costumo ensinar. Por exemplo, chegou o Natal. Tenho a mitologia do Papai Noel, né? Isso. Então, eu dei 2 ensinos. Apliquei 2 ensinos na igreja a respeito do Natal. Sim. E falei sobre o Deus Mitra, tudo, a mitologia que se tinha por detrás, sobre as trocas das datas ali, né? Do calendário, que era um aniversário desse Deus e foi substituído como, entre aspas, o aniversário de Jesus. Então a gente tem que ensinar. Agora, se eles vão praticar, é uma questão deles. Tem pessoas que defendem, né, essa questão. Por exemplo, estamos na festa junina. Filho de crente, pode ou não pode dançar quadrilha? Pode ou não pode participar da festa junina da escola? Tem gente que defende que pode participar como conteúdo cultural, como uma arte da cultura, né? Tem os mais antigos que tem um pouco de restrição, né? Eu procuro fazer o quê? Eu dou o ensino. E aí o irmão, sendo ministrado pela palavra, ele que vai decidir, né? Se ele vai praticar ou não essa festa. Agora sim, antigamente tinha assim uma rigidez nisso aí, né? Deu um pouco de flexibilizada aí. Entendi. Nessa situação. Bom. Isso aí, você quer comentar? Então, eu tô aqui. O pastor Edilson é um pouco mais daquela linha ali, né? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo a resposta dele e a pergunta sua. E eu ouvi o podcast essa semana nessa linha. Não sei se você conseguiu ouvir. Então, assim, um tema em junho, julho. Nós tá dentro muito aflorado, né? Porque eu mesmo fui perguntado por alguns pais e mães. Eu deixo ou não deixo? A decisão sempre final é dos pais e das mães. Entretanto, o pastor pode orientar. E a gente, de forma preventiva, e a Bíblia é bastante preventiva, né? Ela trabalha com alguns temas para que a gente fuja do que é aparentemente mal. Exatamente. E a gente nós vamos por essa linha. Existe muita coisa oculta e muita coisa simbólica nessas festas. E essa é uma festa que tem se tornado cultural, mas na região do Nordeste do país, né? E para aquela região, eu fico imaginando a dificuldade de um pastor lá falando, cara. Mas geralmente nessas regiões, o que os pastores fazem? Retiro, mano. Vamos pro retiro, tira a igreja da cidade. É uma opção boa, né, pastor? Pro Rio de Janeiro, é verdade. E aí não é lá, o problema é fevereiro. É carnaval. E aí os caras, eu até fui numa igreja lá, os jovens estavam uma semana
no retiro, de retiro espiritual. Eu fui até onde eles estavam, debaixo de uma dimensão de glória muito forte. E é verdade, tem que usar a estratégia, porque senão o cara quer cultural. Tem que se preparando, né, o ano E todo aí ele pra falou, eu perguntei pro pastor, ele falou, a maior dificuldade que eu tenho, Paulo, é porque é a renda deles. Tem gente que faz, na cidade que eu fui, uma parte da cidade faz a renda em pesca e a outra faz no turismo. E o pico do turismo é carnaval. E principalmente no Rio de Janeiro, que tem muito daqueles vendedores de praia. Exatamente, que essa galera, é bem nesse tempo. Os ambulantes. Ele falou, por ser verão, é difícil tirar esses jovens do meio ali. E ele falou que a chance aumenta em 40% de pessoas que se desviam nesse período, porque lá é diferente. Não, falando da festa junina, inclusive, eu fiquei pensando nessa dificuldade, porque lá tem um monte de festa bem mais característica. Aqui ficou um pouco meio comercial, sim, meio tal. Mas é difícil, né, pastor? Tem um pouco da dificuldade. Mas é igual eu sempre aconselho também dessa forma. O que o ministério diz? Você tá na Assembleia de Deus, irmão. Uhum. Você tem que seguir essa linha. Não tem como. Você não pode desrespeitar a instituição que você tá. Eu fui, por exemplo, com a minha esposa, eu ganhei da Almadec um voucher pra comer naquele restaurante chique lá, que eu esqueci até o nome. Pronto, aí tá vendo? Falou chique, todo mundo lembra do Outback. Fui com a minha esposa lá. Quando eu olho assim, é um pastor que não era do nosso ministério, mas já pertenceu, já passou por aqui, bebendo cerveja. Eu olhei ali e falei, rapaz, ele tá desrespeitando a instituição. Se ele é a favor ou é contra, não sei. Mas, poxa, você tem que respeitar a instituição que você está. Sim. Né? Se a instituição fala que você tem que estar nos cultos oficiais de terno e gravata, você tem que estar no... Tem que se comportar, você tem que estar. Agora, se você não concorda, meu irmão, tem várias outras visões para você seguir. Sim. Você tá debaixo desse guarda-chuva, né, na verdade. Apesar que hoje as igrejas aí, a maioria das igrejas aí tá fazendo até essas festas dentro da igreja. Então é isso que eu... Esse é o grande... Esse comentário que eu ia fazer, que eu vi no podcast, um dos camaradas que tava lá pra comentar, ele falou assim, não, mas eu faço, aí eu faço crentão e vinho crente. Olha lá. Eu faço crentão e vinho crente, tira as bebidas alcoólicas. O propulsor dessa ideia aí é a galera da Renascer, né? Então, justamente era ele que tava lá, era o forte lá. Sei, o G, o Bispo G. O G. Aí ele falou, eu ponho crentão e vinho crente. Não. Eu, particularmente, eu acredito que se eu tivesse pastoreando hoje, eu não daria essa brecha pra igreja. Não podia fazer lá? Eu não ia fazer, não. Não, nem com crentão, nem com um crente. Eu não faria, certo? Entrando debaixo desse guarda-chuva aí, não tomaria essa atitude. Mas também, se o camarada fazer, pra mim, ele não deixou de ser menos crente ou mais crente por causa disso aí, não. Não, exatamente. Tá tranquilo. Eu tô falando eu. Você fazer lá um crentão, vir um crente na sua casa e me chamar, naquele dia não vai dar pra mim. Eu posso ir lá tomar outro dia. E não tem problema nenhum você chegar ali e ter uma festa temática do milho, por exemplo. Então isso agora... Rapaz, se tiver, irmãos, me convida, que eu adoro comer pamonha, curau, suco de milho, bolo de milho, milho cozido. Isso é tudo coisa boa de comer. Né? Coisa boa de comer. Agora você tem que ver qual é a intenção. É disso. O que tá por trás. É disso que nós tá falando. Entendeu? É isso mesmo. Qual é a intenção, irmão? Sim. Se a Bíblia diz que tudo que quer comais, quer bebais, façais tudo para o quê? Para a glória de Deus. Então, se eu tô comendo o suco de milho, ou bebendo o suco de milho, ou comendo milho verde, é para a glória de Deus, amém. Então, tem um problema aí que a galera, eu acho que o pessoal, ele, no geral, vamos falar do nosso movimento, né? O movimento pentecostal. Sim. Ele é um pouco engessado nessa linha, porque assim, antigamente, aqui isso veio como ápice agora, não foi nada planejado. Você tinha uma dificuldade, por quê? Porque existe alguns tipos de comida que você só via naquela época do ano. Sim. Mas hoje você tem uma dinâmica aí na parte agrária, né? Que fala? Sim. Que tem muita coisa. O ano todo você vê milho. É a mesma coisa do panetone. Você só via panetone no Natal. Agora não, você vê panetone. O pastor Edilson aqui faz panetone. Nós faz o ano todo. E não só pra vender, vai vendendo e fazendo mais. Então, diferente da Balduco, por exemplo. Agora eles até anteciparam 3 meses de liberar pro comércio. Aonde eu quero chegar com esse pensamento?
Então, acho que a igreja perde um pouco de estratégia porque ela vai e acaba escandalizando porque ela quer usar a mesma data e aí acaba parecendo que é uma rivalidade, acaba parecendo que é uma similaridade para alguns pontos de vista, entendeu, pastor? Eu penso que poderia ser mais estratégico. Por exemplo, o senhor falou de um tema bom, faz uma festa do milho na sua igreja. E não precisa ser propriamente junho e julho. E convida o povo. Qualquer data. E pode fazer. E acho que fica mais, cria menos rivalidade. Porque a criança, vamos lá. E eu nem colocaria denominado o nome. Festa do milho. Irmão, faz o bolo de milho lá. Os irmãos quiser. Junta as irmãs na escola bíblica dominical depois. Agora Festa das Nações, tá na moda, né? Festa das Nações, que aí vai todo tipo de comida. Eu lembro de situações, acho que deve ter acontecido com vocês, não sei. Mas quando eu era criança, tinha muitos negócios de Cosme e Damião. Cosme e Damião. É a festa, né? De Cosme. E nós entrava lá nos terreiros, lá, pegava as balas. Isso mesmo. E o que eu fazia? Eu chegava, não come, se comer, morre. Lembra disso? Quantas vezes eu comi escondido na rua? Rapaz, eu pegava, eu falava, o quê? Eu vou perder essas balas nada, esse bolo bom. Chegava ali na minha avó, falava, ora aí, e repreende em nome de Jesus. Você pegou isso aqui da onde, filhinho? Peguei do terreiro ali, do fulano de tal. Aí ia lá, orava, oxi, mandava bala. Tô vivo até hoje, tô até pastoreando. Eu comia até escondido. Pegava as balas escondidas antes de chegar em casa. Sabia que minha mãe não ia deixar eu comer. Aí eu pegava escondido, comia no meio da rua mesmo. E Deus livrava, varão. Sabe porque Deus livra? Não tô induzindo ninguém a fazer isso. Eu vou ficar calado. Porque eu vi um vídeo esses dias do rapaz chegando lá no centro de Macumba e o pessoal entregando pra eles a feijoada. Ele, eita, que coisa boa a feijoada, né? Aí ele virou pra trás das baianas lá, falou: sangue de Jesus tem poder. E comeu, né? Então, eu acho que, irmão, você não deve fazer isso. Ninguém deve pegar essas coisas assim desse tipo, só para dar uma sintetizada aqui, né, de oferendas aí e comer, de forma nenhuma. Nem você, nem seu filho tem que tentar evitar com que isso aconteça. Mas quando a gente era criança, inocente, né, a gente fazia esse tipo de outro coisa, contexto, né? Mas falta de... Mas igual esse que o Paulinho que ele acaba de colocar aí, ó. O irmão pegou a feijoada. É porque a Bíblia, se você não já, souber, né? Aí já é adulto. Aí já sabe, né? A Bíblia, segundo a Bíblia, aí dá um bom tema. Dá um bom tema. Para um bom debate. Mas eu acho que hoje é difícil você desconstruir essa ideia também de algumas pessoas, porque quando crianças queriam participar. Sim. E agora, como adultos, eles têm autonomia. Então, eles ficam... Hoje as pessoas criam argumentos até bíblicos, né? Na sua interpretação pessoal para criar... Não, eu vou fazer... Como que eu vou ganhar alguém se eu não estiver lá? E aquele monte de argumentos. De tolo, mas isso aí acontece na mística. Uhum. Minha mãe ia trabalhar, meu pai ia trabalhar, então eu tinha que ficar na casa do meu avô e da minha avó. Por isso que eu fui mais criado assim, mais de perto por eles. Por exemplo, o meu avô falava pra mim, olha, não durma sem camisa, porque senão o anjo do Senhor vai passar e não vai ficar do seu lado. Você lembra disso? Se o arrebatamento acontecer, tem que achar sua roupa. Eu ouvi essa, você já ouviu essa? Crente não anda de short na rua. Né? Isso crente não anda de short na rua. Vai chutar a bola, vai chutar a cabeça do diabo. Então tinha uns negócios assim, né? Tinha umas coisas assim. Essas situações que aconteciam, era o quê? Fazia parte da mística da igreja, né? Verdade. Não anda sem camisa, não pode. Senão o anjo do Senhor não vai nem aparecer aí perto de você na sua cama. Dá legalidade pro diabo, né? Então, tinha muito disso. Eu lembro que eu tinha vontade de fazer capoeira. E um irmão na igreja deu ensino, um pastor das antigão, né? Falou assim, irmão, não deixa seu filho fazer capoeira, que isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Aí eu não fazia capoeira porque na cabeça do pastor era coisa do diabo. As lutas foram sempre pragmatizadas, exatamente, né, pela igreja. Qualquer luta, né, mano? Lembro fazendo eles agora. Não deixavam, né? Karatê, qualquer coisa. Academia, nem academia você podia fazer uma caminhada. A academia tá mais moderna, até os... Então, mas mesmo nem uma caminhada na rua era bem permitido. Os pastores eram mais rígidos. Eu lembro que um pastor falava assim que as mães estavam batendo nos filhos de forma errada, que estavam batendo nos filhos de cinta. Não pode.
Tem que ser de vara. Tinha que ser de vara. Meu Aí Deus. minha mãe foi lá e pegou uma aí, vara de luta, hein, goiaba, irmão. Aquela vara de goiaba é só sangue. Ah, Jesus A minha mãe Cristo. pegou uma vez, ó, eu lembro dessa surra, eu apanhei bastante também, mas a surra que eu lembro foi a de uva japonesa. Meu irmão não quebra nunca aquele E ele assobia bonito, né? Assobia que faz um barulho e depois fica só os Na hora, você não sente, você sente só a dor, mas o que queima depois é brincadeira, rapaz. Depois você vai tomar banho com as vergonhas. Varão do céu, misericórdia. Olha aí pra Mas, você ver o contraponto, né? De uma filosofia de um pastorado antigo com os desafios de um pastorado novo. e isso é uma boa E pergunta. a gente tem que estar dialogando com o avanço da sociedade. Mas no caso aqui, tem desafios maiores. Assim, tipo, eu entendo pra você e pra você. Sim. Pende mais pro lado do Helder, porque é uma igreja de 50 anos. Sim. Então ele tem membro lá de quantos anos? Sim. Exatamente. Tem membro lá do cara da raiz da igreja. Exatamente. Então tem atitudes, cara, tem que controlar. Ele precisa controlar. E ele tem jovens lá, 17, 18 anos. Exatamente. E você tem que dialogar com todos É, o pra desafio. ficar uniforme. Acho que o exatamente. desafio do pastor hoje é porque nós vimos de uma. Eu também tive bons pastores e todos deixaram o seu legado. Mas ele tinha uma linguagem só na igreja. Ela servia pra todos. O viés era oração, vida, nessa linha aí de usos e costumes e tudo mais. Então toda a igreja era doutrinada na mesma linha. Na mesma linha. A igreja de hoje não consegue, Não. o cara não consegue doutrinar na mesma linha. Você Dá. concorda, pastor? Sim. Eu acho o desafio hoje é o cara ser dinâmico, necessário para trabalhar com todas as faixas etárias. Porque hoje o pastor, ele. Antigamente, por exemplo, para as crianças, qual que era a atividade? Oração. Consagração das crianças. No máximo, aprender uma música ali. Hoje, o pastor tem que ter cabeça para ajudar o grupo de crianças, as líderes, a desenvolver o ministério infantil, por exemplo. Ele participa. Ele tá lá envolvido com os adolescentes, jovens, e tem essa divisão mais nítida. O senhor percebe que, assim, o senhor foi líder de jovem também. Então, antigamente os jovens e adolescentes estavam, tipo, na mesma faixa. Sim. Eu lembro que eu não tive infância e nem adolescência. O negócio assim, se amadurecer um pouquinho, conhecer de Bíblia, vem pros jovens e o pau quebra. Exatamente. E aí, os camaradas pensando em namoro, eu não sabia nem o que era aquilo que ele tava falando, mas eu tava lá no momento da oração, no momento do evangelismo. Então, o crescimento foi muito acelerado. Mudou muitas Mudou coisas. muita coisa. Por exemplo, eu, até 2013, os congressos de jovens eram o quê? Terno e gravata. Hoje não, hoje é camiseta. Os moleques E se você coloca um terno por cima da camiseta, você é quadrado. No meu ministério eu Entendeu? ainda cheguei a pegar, era a beca, tinha que ter beca. Beca, Você lembra da beca? beca A das beca becas. era a luta, Entendeu? mano. Época das becas. Os homens tudo de Essa beca. beca dava problema. Dava problema. Tinha que ir lá Às pra vezes- quantos sarzendas pegar beca. Ó, eu tenho 32, mas parece que eu sou um velho quando eu falo, nossa, que saudade. Porque teve uma época, principalmente no Madureira, tinha muito festival. Muito festival, muito festival. Quem não lembra dos festivais ali de música na igreja do Olaria, que incentivava a igreja tem que ter atividades para os Eu jovens. cheguei a participar desses treinos lá. Porque- Nós Porque- precisa resgatar isso. Porque se não tiver atividade para os jovens, irmão, realmente o mundo tem. Tem. Olha, eu vou falar isso aqui no ar, eu sei que depois posso tomar umas pancadas por causa disso, mas eu não consigo compreender quando um pregador ou alguém diz assim: o mundo não tem nada pra te oferecer. Tem. O mundo não tem nada pra te oferecer. Eu acho essa fala de uma infelicidade tão grande, porque assim, ó, se você disser assim, o mundo não tem nada pra te oferecer, tem e coisa boa. Tem. Poxa vida, o cara vai pra praia, o cara vai tomar cerveja gelada com calor, o cara vai dançar samba e tal. Tudo isso pra carne é muito bom. A Bíblia diz que há caminhos que parecem perfeitos, mas no fim são caminhos que levam à morte. Exatamente. A Bíblia vai tratar dessa forma. Mas não é que não é bom. O que a igreja precisa, e as igrejas estão fazendo, hein? Tem igreja fazendo aí. fazendo. Atividades. Até na nossa questão de evangelizar, tem coisas que estão ficando retrógradas, já tá ficando antiga demais. Por exemplo, é claro que o panfleto ele tem a sua eficácia, mas já ficou um pouco no passado. Tem que atualizar, né? Hoje, qual é o evangelismo mais Eficiente. eficiente nos dias de hoje? É o que nós estamos fazendo aqui, Que vai alcançar, que né? vai alcançar muitas pessoas, e também um evangelismo criativo. Criativo.
O criativo. Do farol que a galera vai. Que a galera vai, o drive-thru da oração, sabe? Daqui o cara, que ele pega, faz um corte, você pega aquele corte, você manda pra um, manda pra outro, que é rápido, é coisa rápida, a pessoa olha ali, a palavra... O alcance se tornou maior e você entendeu? Né? Você pegar, transmitir o culto ar livre com uma produção maior. Exato. O culto ar livre daquele método... Acertou. Irmão, nós fizemos um culto ar livre, eu era líder dos jovens, do setor 1. E nós levantamos 15 mil reais. Sabe como que nós levantamos esses 15 mil reais? Evangelizando. Eu tinha o Irã, quero mandar um abraço pro Irã, depois ele vai ver esse podcast. E eu falava pra ele, arruma pra nós os pão de mel. Eu chegava pra vender os pão de mel, eu falava assim, irmão, você vai comprar esse pão de mel aqui, você não tá comprando só pão de mel. Você tá evangelizando 3 comunidades, a comunidade do CSU, do Noronha e do Velório. O irmão, quanto que é, irmão? É R$3. O irmão pegava e abençoava com 10, com 15. Olha aí. Eu adorava que o pastor Jasson marcava um monte de evento na sede. Eu ia pra porta da sede pra vender isso aí. Rebentava de vender. Os irmãos abençoavam. E a gente começou, foi uma luta. E nós orando em cima desse evangelismo. Nós contratamos 3 carros de som. Legal. Um em cada comunidade. Começamos o evangelismo 8 horas da manhã e terminamos às 10h30 da noite. Olha aí que beleza. É isso que nós tá falando, né? Colocamos todo mundo na rua, todos os jovens na rua e aquela paulada. E aí eu tava trabalhando, saí do serviço, já fui direto pro evangelista. Quando cheguei lá, o meu celular não parava de tocar. Olha, salvou aqui no Noronha aqui 10 pessoas. Aqui no CSU foi 3. Aqui foi tanto. Olha aí. Chegou a noite, irmão. O que nós produzimos? O que nós fizemos? Contratamos um telão de 3D, Full HD de LED. Colocamos banheiros químicos, porque você tem que dar estrutura pra população. Você não pode ir pra rua sem estrutura, irmão. Exatamente. E você não pode... Aos evangelistas e pastores de plantão. Você não faz isso sem dinheiro, não tem como. Aos evangelistas e pastores de plantão. Meu irmão, não saia pra rua sem uma estratégia. É verdade. Quem que eu vou alcançar? Como eu vou alcançar? Eu pergunto para os senhores sabem quantas pessoas, qual é o número da nossa população em Carapicuíba? Aproximadamente 600 mil, né? Aproximadamente. O último censo está dando 450. Hoje deve ter 500. Essa população, sabe quantas pessoas servem ao Senhor? Aqui em Carapicuíba, não estou falando de outro lugar, não. Sabe quantas pessoas servem ao Senhor aqui? 30 e poucos mil? Não. 100 mil. 100 mil. Então, nossa, 400 mil estão longe do evangelho, irmão. É desesperador. Eu cheguei no Cidade Ariston, falei isso pros irmãos lá. São evangélicos, católicos, não. O católico... Só contando ali o evangélico. O público evangélico é 100 mil. 100 mil. E aí a gente foi pra rua. Vamos evangelizar, irmãos. Vamos evangelizar. Então, esses dados aí, eu até gostaria que você repetisse de novo. Porque esses dados aí, depois nós vamos até fazer um corte ali, que isso é importante. A igreja saber, os crentes saber. Exatamente. E levantar uma antena. Opa, vamos se preocupar, porque se é 500 mil, e a gente tem 100 mil, a gente tem 400 mil. E olha lá desses 100 ainda, né, irmão? Se você for bater o rol, vai ver um monte de membro que já desviou. Então, ainda tem isso aí, verdade. Você entendeu? Então, olha onde nós temos que alcançar. Olha o que o evangelho faz. O que a gente tem que fazer? A gente se preocupa com um monte de estado, um monte de lugar, mas Carapicuíba precisa de evangelho. Irmão, Carapicuíba precisa tanto de evangelho, que Carapicuíba tá parecendo Gadara. Verdade. Os porcos estão nas ruas e no cemitério da nossa cidade tem pessoas morando nos túmulos. Verdade. Você entendeu? Então, o que tá precisando aqui? Da igreja, fazer seu papel. O papel da igreja não é ficar na igreja. O papel da igreja é sair pra fora. Né? Pra fora. Pregar o evangelho. Aí, irmãos, nós fizemos esse trabalho em 2021, acho, em 2022. E no culto à noite nós fizemos essa aparelhagem. Telão 3D, Full HD de LED, banheiros químicos e louvor, adoração. 27 pessoas aceitou a Jesus no culto. 27 pessoas. Olha aí. Ao todo, quando eu saí do setor 1, nós deixamos mais de 57 pessoas salvas. Aos cuidados de alguns pastores. É claro que teve pastor que nem cuidou dessas ovelhas. Sim. Então, nós precisamos avançar com o evangelho na nossa cidade. Quando eu cheguei na nossa igreja, do Cidade Ariston, eu perguntei para os irmãos, quantas ruas tem aqui em torno da nossa igreja? Aí os irmãos ficou tudo
Falei, ó, não quero entrar em nenhuma congregação, hein? Não quero entrar na congregação do Alto do Ariston, que é nossos vizinhos, no Jaú. Eu quero só o entorno da igreja. Só em torno nosso aqui. Ah, não sei, pastor. Falei, 48 ruas. 48 ruas. Você sabe quantas, contando ruas e vielas. Falei, perguntei pros irmãos, vocês sabem quantas casas tem por rua, em média? Os irmãos não sabiam. Eu falei pra eles, 220 casas. Em média, cada rua tem Cada isso. rua tem isso. Em média. 220 casas. Dessas 220 casas, vamos colocar uma média aqui de 5 pessoas por casa? Dá mais de 60 mil pessoas. Eu falei pra eles assim, nós estamos satisfeitos com 90 pessoas que chegou agora na igreja. Bom número. O Ariston era para ter 2 catedrais e as 2 catedrais não sustentaria o número de pessoas. Isso é o fato. Se nós estivéssemos nas ruas, se nós estivéssemos unidos como igreja, sem placa, Sim. pregando o evangelho. Pregando o evangelho sem placa. É a missão da igreja, é o ID da igreja. Irmãos, eu me empolgo, desculpa, peço perdão. Não, irmãos, mas tá eu fantástico. me empolgo É isso com mesmo. o assunto evangelismo, porque é minha É praia. isso. Né? É minha praia. Então, irmão, nós precisa. Como nós temos um conselho, é uma crítica. Nós temos um conselho de pastores dentro da nossa cidade que não funciona. É disfuncional. Você nem Nós vê, não sabe nem quem é. conversamos, os pastores, geral, sem placa, irmão, sem placa. Verdade. Em prol do evangelho, em prol do reino de Deus na nossa cidade. Nós temos uma placa na entrada da nossa cidade que diz: é Carapicuíba do Senhor Jesus, mas nunca que Jesus está aqui. Como que Jesus vai estar aqui, irmão, com os porcos? Fizemos o evangelismo na época do pastor Mantovani e nós tínhamos o pão e palavra lá. Põe pra lá. Nós fomos entregar as marmitex. Nós fizemos 30 marmitex, eu não esqueço. E aí nós fomos entregar ali em volta da igreja e tal, para os moradores de rua. Aí o morador pegou e falou assim: olha, vai lá no cemitério, que lá tem pessoas que estão precisando de alimento. Aí nós fomos lá no cemitério entregar as marmitex. Já tinha entregado umas 10, só tinha umas 20. E chegamos na porta do cemitério. Onde que é? Onde que é? Eu pensei que vocês estavam aqui. Não, é lá dentro. Lá dentro. Aí encontramos uma pessoa na porta do cemitério. Falou: moço, nós temos aqui alimento. Pô, calma aí que eu vou chamar o pessoal. Aí ele assobiou: gente, tem comida aqui, vem. Rapaz, do primeiro túmulo do Você pensou que cemitério, tinha ressuscitado, pessoal. do primeiro túmulo do cemitério, subiu um pai, uma mãe e uma criança de 5 anos. Você sabia disso? Já ouviu falar disso? Já nós fazemos uns trabalhos lá. E entregamos o alimento para aquela família. E lá em... Mas ele estava morando dentro do túmulo. Irmão, Eles moram mais de 50 pessoas subiram para pegar alimento. Aí, É que tem uns que moram e alguns que transitam, né? Exatamente. Tem os residentes, que é o. Não, mas exemplo, que transita, mas ele fica nesse Eles têm aqueles túmulos que tem Para lá gavetas. dentro. Exatamente. Lá tem. aí o que eles fazem? Os que estão Eles vazios. saem para trabalhar, para vender sucata na rua e voltam à noite para dormir nos túmulos. Gente. Tem. Tá sério, E o negócio. houve até uma ação da prefeitura para diminuir a população de moradores de rua e aumentar um pouco a segurança lá por causa de estava crescente, né? A reforma no calçadão é por esse motivo. Tava crescente, tá muito crescente. É que eu já trabalhei na madrugada, então você acaba percebendo e vendo muita coisa, entendeu? Aí a gente fez até um trabalho lá, teve até um rapaz que foi levado pra... Hoje tá restaurado, graças a Deus, mas ele morava lá e ele era usuário de droga, no caso. Ele morava lá mesmo, não saía do cemitério. As 24 horas dele é porque ali tá tudo acessível e Deus fez uma grande obra na vida dele. A família agradeceu muito e tal, mas foi... Eu conheci... Você lembra... Só que eu lembrar do obreiro Paulo que a gente tinha, ele infelizmente se desviou. E qual que é o lugar que ele foi morar? Cemitério. E ele perdeu a vida ali na rua do cemitério. E depois disso, nunca paramos de orar, interceder e também ter algumas ações. Inclusive o dia dos Corpus Christi, por exemplo.
a gente vai lá pra frente do cemitério e fazer o Nós também temos o evangelismo do campo, nós fazemos lá no Isso é muito bom e eficaz. As pessoas pensam que não é. no dia de finados. Do dia finados. Né? Dia finado. Então, tem várias situações que a gente, às vezes, estamos discutindo o evangelho dentro da igreja, mas nós não sabemos a finalidade do evangelho. Irmão, se Carapicuíba houvesse um evangelho numa grande proporção, nós estaríamos muito bem. Me faz lembrar de um livro que eu li, e ele fazia uma citação ao John Wesley, que foi pregar numa das ilhas da Inglaterra. Chegou naquela ilha, ele pregou e muita gente aceitou a Jesus. E depois um marinheiro que pertencia à Marinha Real da Inglaterra, e era marinheiro da rainha, e encostou o seu navio naquela ilha, e chegando naquela ilha, ele sai para procurar, para tomar uma dose de uísque em um dos bares da cidade, daquela ilha. Não achou nenhum tipo de bar, não achou nenhum tipo de prostíbulo, não achou nada. E aí ele encontrou um senhor agachado, arrumando um jardim, e perguntou: que lugar é esse que não tem um bar aberto, não tem nada aqui? Aí ele disse: há 100 anos atrás passou um homem aqui chamado John Wesley, e esse pregou o evangelho a esta cidade, e nunca mais essa cidade foi a mesma. Olha aí. Então, se o evangelho é o que o Paulo diz, olha, se tem uma coisa que eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o que? É o poder de Deus. Que poder é esse? É o poder transformador. Se o evangelho é o poder de Deus, então só o evangelho pode mudar Carapicuíba. Verdade. Nós pode trocar o prefeito Marcos Neves, nós pode trocar a Câmara ali, como for, né? dos vereadores. Não vai acontecer nada, irmão, se a igreja não fazer seu papel. A responsabilidade dessa cidade está sob as mãos da igreja. E a Bíblia diz, né? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então, imagina se uma cidade ela estiver na mão de Deus. Também ela será próspera. E hoje eu sempre falo isso. Até dei um estudo terça passada e falei sobre isso. Que existe um sentimento de indiferença acontecendo na igreja. O camarada... E até esses dias eu peguei um fato lá e apresentei. Tinha... Essa semana mesmo foi uma semana violenta na nossa cidade, né? Teve bastante coisa ruim. E aí, alguns irmãos vão lá para as redes sociais e falam assim: ah, foi antes ele do que eu, antes ele do que um pai de família. E aí começa aquele espírito de vingança e tudo mais. E aí eu lembrei de uma frase que eu ouvi num podcast de um pastor, e ele falou assim: quando a igreja... E é um missionário na África, ele falava sobre isso. Foi quando você perceber e ver uma alma morrendo sem Cristo, não existe alegria. Você tem que ter vergonha. Porque a sua vergonha tem que ser em consideração da sua ineficiência. Exatamente. Só tem uma alma caindo e tombando sem Cristo porque você não foi eficaz na sua missão de pregar o evangelho a ela. Então eu pensei bastante sobre isso, e aí eu repliquei à igreja. Falei: então quando o crente ele não tem empatia pela alma que morreu sem Cristo, ele perdeu total foco e propósito do que é ser cristão. E você olha para dentro das igrejas da nossa cidade, você vê vazios salões, você vê vazios templos. Barão, tem um pastor, Davi, pediu para mim, como eu tô pegando a agenda, pegar as agendas só dentro do nosso campo. Eu tô andando mais na nossa igreja do nosso campo aqui. E algumas delas, esse que ele falou é notório, mano. Eu fui em um dia desse, no Você da Congregação, tinha 2 crentes. Meu Deus. O pastor e 2 crentes. Aí o pastor, vergonha, pastor. Falei: não, pastor, eu vim aqui, vamos falar de Jesus. Então o que acontece? Realmente os crentes estão com dificuldade de ir na igreja na semana. Tem bastante gente que aprendeu a cultuar só os domingos. E isso aí eu não sei se vai dar. Deixa eu ser polêmico, que eu não consigo passar assim desapercebido. Eu acho que não existe dificuldade de ir à igreja na semana. Sabe o que falta também? É a atualização desse método de culto, esse método de operação. Porque assim, ó, eu tô vendo igrejas com... Teve uma igreja esses dias com 4 dias de evento. E tinha no mínimo 15 mil pessoas. Então. E essas pessoas não se repetem, porque fez a caravana lá. O que eu penso assim, pastor, só pra endossar a sua voz, sua fala, que essa urgência é necessária, dessa ação da igreja, desse sair da igreja, e também
tem que ter um preparo para receber essa galera. Tem. Porque alguns pastores saem. Mas quando vem para a igreja, por exemplo, igual num culto desse, o que o pastor se preparou para fazer, para o senhor estar lá, por exemplo? Se ele não se preparou nem para o senhor estar lá, se imagina para vir um novo convertido. É que tá faltando dinamismo. Então, mas na verdade, assim, ó, existe dois lados aí que tá devendo. Sim. Tem um lado da administração da igreja Local. e tem um lado lá de fora. Do crente, o crente da igreja, o membro daquela igreja, ele tem que entender, e isso aí que eu tô falando, que realmente tem gente que não quer mais congregar na semana, tem um monte de gente. A gente acabou de ver o podcast que a gente acabou de citar aqui, do irmão que falou, não, eu sou um desigrejado e tem um monte de gente. Então, o que eles entendem, alguns desses desigrejados? Alguns deles vão os domingos na igreja. Não estou dizendo que todos que vão só aos domingos é desigrejado, entenda bem. Mas alguns deles não vão, nunca vai. Mas tem alguns deles que só vai aos domingos. E é o seguinte, se o pastor passar 5 minutos do culto, ele vai embora, ele abandona o culto. Então ele não estava tão preocupado. É claro que sim, o culto da semana, às vezes, ele é um culto diferente do culto de domingo. Então o que o pastor aí por si, então tem que criar mesmo um mecanismo, criar alguma coisa, não mudar nada no culto, ele tem que criar alguma coisa. O pastor, eu acredito que o pastor, ele tem que estimular os seus crentes, porque ovelha faz ovelha. Exatamente. Se você estimula seu crente, o seu irmão, a sua comunidade a ir trazer o pessoal, os convidados a ouvir falar de Jesus, e trazer essa pessoa, eu estimulo os irmãos lá. Falar as irmãs aqui vai trazer mais visitantes do que os irmãos. E traz. E traz, inclusive, eu tô devendo um café pras irmãs lá, que as irmãs Olha ganhou. aí, ó. É dentro dessas temáticas aí. Sabe o que eu fazia quando dirigia uma igreja aí que tava muito frio e os irmãos não iam culto de ensino? É uma estratégia que eu criei na época. Irmão, ó, você vem direto do trabalho, tá frio, você vai chegar em casa, vem pra cá que a gente vai fazer uma sopa. Terminar o culto, você vai tomar uma sopa com a gente aqui. Isso é maravilhoso. E o culto de ensino dava um número melhor de irmãos. Então são estratégias que você vai criando, pastor. Tem que ter o dinamismo. Pastor, quando esse pastor falou comigo, o jeito que ele falou comigo, eu falei, meu Deus, ele tá mais morto que os irmãos. Então, esse é o ponto. É claro que o dinamismo é um componente. O principal é o conteúdo. Conteúdo, sim. Tem as duas vertentes. Não pode só ter o conteúdo e não ter o dinamismo, e também não pode só ter dinamismo e não ter conteúdo. Tem que estar os dois. O senhor falou, ligados, né? Tem que estar casado. Tem que ter propósito para aquilo que tá fazendo, né? Então você vai fazer. A galera reclama muito, por exemplo, de campanha. É um tema difícil também. Não vai fazer campanha, a igreja vai ficar cheia, daqui a pouco só tá o pastor lá batendo. Mas perceba que existe também um fluxo de pessoas não evangélicas, a probabilidade de elas serem evangelizadas e ficarem permanentes ali também. E é um investimento a ser feito. Você vai trazer gente de fora, fazer uma logística, fazer um culto mais animado. O que eu percebo é que isso é consequência de um plantio que nós não fizemos. Exatamente. É lá de trás. Vou falar por quê? Numa linha de tempo, o que o cara fazia? Valorizava muito o culto de domingo. Então o cara põe todo mundo pra cantar só domingo. Não sei lá no Madureira, mas nos ministérios que eu preguei e prego até hoje, você percebe, quando é semana é uma coisa, domingo ou festividade é outra. Então o cara chama o pregador mais importante pra o domingo. E aí eu comecei a pensar nessa dinâmica também. Falei, poxa, então quer dizer, aí até o pastor vai com a melhor roupa que ele tem no domingo. Ele traz a família toda só no domingo. E aí vai aqueles você, como imagem, vai trazendo a ideia de que aquilo é muito importante. Eu tenho um recado importante pra dar? Domingo. Então vai tudo o grupo tem vai amontoando tudo aquelas coisas domingo. Aí o culto domingo ficou inchado. Na semana a galera fica entendendo. Não tem. Se o culto de domingo começou a ter 20 minutos de mensagem, a galera vai pro culto de ensino que dura 1 hora e meia. Não vai ter estômago mesmo pra aguentar. Aí só canta um grupo na semana que é o das irmãs, e as irmãs puxam a rédea mesmo com força. Os jovens não têm obrigação de cantar, então eles não vão. Então por quê? Porque se criou essa ideia de domingo. Então o que eu penso? Que tem que ter esse dinamismo com conteúdo e propósito. Você não canta pra se apresentar. Se não canta pra se apresentar, você não tem que só estar no domingo. Exatamente. Então acabou que virando o culto de domingo ficou um grande evento e a galera vai nessa onda. Então é um plantio que a gente fez lá atrás, está colhendo agora. De forma silenciosa, deixou-se essa ideia. O senhor percebe, pastor, também? Hoje, que a igreja foi valorizando muito esse momento e, por exemplo, investiu-se pouco nesses cultos de ensino.
no culto da quinta-feira, que na minha igreja é assim, ou antes era terça e sexta, mas eu acho que é muito do que a gente plantou. Sim. Então nós que estamos pastoreando agora estamos com um desafio gigante de criar de novo esse dinamismo e essa atualização para os cultos semanais. Exatamente. A atualização é necessária, né? Para que a gente possa alcançar essas 400 mil pessoas que estão longe do evangelho. Esse número é assustador, hein? Porque terça, por exemplo, você vai pregar num culto de ensino hoje, eu não vejo mais que caiba aquele método de assim, ó, eu tô falando, é desse jeito e funciona assim. Não dá mais. O povo não... Agora, se você leva um tema, um culto temático e traz um tipo de conteúdo diferente, por mais que tenha as redes sociais, a palavra do pastor hoje ainda é muito importante. Então, demais. O líder, por que eu tô falando isso? Porque eu conheço pastores que estão desanimados e deixando de levar uma mensagem de ensino para sua igreja. O que eles estão fazendo? Eles criam um monte de evento e parou de pregar a palavra como ela é. Isso é um problema. E aí a gente tá falando que a inovação também não pode ser escalonada, né, pastor? Não pode. A gente tem que ter um controle. Então, o que eu penso? Que a galera tá fazendo o quê, pastor Edilson? Eu fui a algumas igrejas que o culto de ensino não existe mais. E eles fazem campanhas 2 dias da semana, faz evento, até cancela culto, mas não... Por quê? Porque não tem público. Será que não tem público por causa que o povo não quer mesmo Bíblia ou o método que a gente tá usando tá um pouquinho ultrapassado? Agora imagina, pastor Edilson, a gente usa a Dante Carraro, né, no Inoriston, como 2 extremos, né? Sim. Eu estou daqui da Dante Carraro, ele tá da Dante Carraro pra lá, ele. Imagina, nós estamos aqui em 2 extremos aqui do Ariston, um bairro de Carapicuíba. Eu estou num extremo que perto da minha congregação, tem 60 mil pessoas. É claro que tem se juntar a minha congregação com Belém, com os outros ali, vamos supor que vai dar ali mais ou menos ali uns... Qual hall que vai dar ali mais ou menos uns 500 mil? Sim. Que não vai passar... Ou 500 mil, não, perdão, 500 pessoas. Não vai passar aqui disso. Pode ter certeza que não passa de 500 pessoas. Se passar, é pouquíssimo. E não tem igreja pra comportar isso hoje. Não tem. Nessa região aqui, assim... Aqui nós entendeu? Não. Então nós precisamos, urgentemente, como nós estamos falando, a Carapicuíba precisa de um albergue, tá bom. A igreja vai lá, vai resgatar. Porque era pra igreja fazer isso aí. Isso aí era papel da igreja. Vou tirar lá, não tem que levar por causa de recuperação pra dar trabalho pro irmão que tá lá em Itapecerica da Serra. Não, a igreja tinha que ter um órgão dentro da cidade para poder tratar dessas pessoas, cuidar, né? Um conselho de pastores que pudessem ministrar a palavra, assim como funciona o projeto que o pastor Davi apoia, junto com o Newton Júnior, o projeto Sena. Tinha que ter na nossa cidade. Sim. Esse projeto. O Sena é maravilhoso, aquele trabalho que eles fazem. Maravilhoso. E eu acho que isso já foi até pauta de conselho de pastores, porque eu tava na época, mas não prosperou. Não continuou. Não né? prosperou. Do albergue, isso foi campanha, inclusive, de política. Não funcionou. E outro ponto é a questão da igreja mesmo ter sua instituição unificada. Então, ia juntar uns 2, 3 ministérios e iam fazer uma clínica de recuperação. Isso é maravilhoso. E o que deu problema foi a questão política, né? Tipo, teve muito embargue, muita coisa e tal. Mas existe isso tá tramitando, mas não tá funcional. Então a igreja precisa... Se a população... Falando população social, igreja, se posicionar, não tem sistema que segure, irmão. Porque é o povo, né? Então, não é um pastor lutando por uma coisa ou outra. Eu sei que o assunto entrou aí nessa parte de recuperação, importante demais a gente fazer esse trabalho. Mas olhando assim, vamos olhar então por um lado que não precisasse levar para casa de recuperação. As pessoas que não estão servindo a Deus, que ela não precisa de uma recuperação por estar em situação de rua. Mas ela tá em casa. As pessoas que não quer congregar, não. Que ficou chateado, que magoou na igreja, que não sei o que lá. A gente tem um monte de gente em casa que não quer saber de igreja, que tá chateado, que tá magoado, que não tá não sei o que, tá não sei o que lá, que não sei o que. E nós, assembleanos, vamos falar do nosso quintal e dos nossos pares, né? Nós pastores. Nós, assembleanos, ficamos devendo muito pra esse povo aí. E nós nunca deveu. Né? Porque o assembleano sempre fez isso. É que na linha da nossa história, viés da nossa história, a gente parou em algum momento. Exatamente. Você lembrou bem, Helder. Eu tiro disso. A minha avó fazia isso. O próprio pai do pastor Davi, que cita muito. Isso. O senhor tem histórico. Minha mãe fazia muito isso. Então, irmão,
Como que era a dinâmica do assembleano? Olha, irmãos, essa semana todo mundo vamos nos consagrar, vamos orar. Nós vamos para a consagração vai ter um propósito, nós vamos orar pelo evangelismo, irmão. Porque no domingo, depois da escola bíblica dominical, isso aí, eu falo sempre isso aí. Para evangelizar. Ficava esperando no portão ali no Novo Ariston, todo mundo juntava e tal, aí o pastor dividia os grupos. Exatamente. Né? Fazer os grupos dividir aí, nós vamos lá. Irmão, pronto, acabou a escola bíblica dominical. Irmão, vamos entregar nossa consagração agora, depois da escola bíblica dominical, vamos orar. Agora vamos para as ruas. Irmão, e chegava à noite, era como? Tinha resultado. Irmão, o pregador ia pregar, fazia apelo. Hoje, você vai nas congregações que você não sabe se é o pregador que faz o apelo ou se é o pastor. Às vezes nenhum nem outro faz, vai embora, acabou o culto, é bênção apostólica, tchau. Eu tenho uma experiência dessa semana. Eu também cresci nesse sistema muito evangelístico. Meus líderes de jovens foram incentivadores. Até hoje, pastor, sabe que a gente participa de alguma coisa assim. Entre capelania carcerária, enfim. O que eu vejo, a igreja onde nós estamos tá meio parada nesse sentido. E aí o setor começou um projeto de evangelização e tal. E aí a gente ganhou alguns cobertores. Segunda-feira à noite tava bastante frio, né? Bastante, frio e chuva, muito. Tava uma luta. Alguns lugares aí pegou 0 grau em São Paulo. No Morumbi, eu acho que na cidade de Morumbi. E aí eu falei pros irmãos no domingo, falei, nós vamos fazer uma ação aqui evangelística e tal, e eu tô lutando pra ter culto no lar de pessoas não crentes há uns dias. Excelente. E aí eu tô lutando... Né? A igreja primitiva fazia muito isso. Então, é porque a gente sabe que... Eficiente demais. Só precisa atualizar, mas é o que dá certo. A regra 1 de pastorear. Pega o que funciona e usa. Não tenho criatividade, pega o que funciona e usa. Só dá um upgrade. Você não precisa criar nada, só fazer o que já faz. Faz o básico que o básico funciona. O básico bem feito, irmão. E aí o que eu pensei, eu lutei uns 2 meses com o departamento de missão, irmãos, vamos agendar culto no lar, porque eu gosto de fazer um sim, um não, porque aí num acesso dos irmãos passeia, no outro tem trabalho no setor, e um sempre fica livre, mas um tem que ter trabalho. No resumo, o que eu fiz? Lutando 2 meses, nada, não aparece, não tem, tudo cancelou. Falei, tá bom. Aí domingo a gente tava no culto, o Espírito Santo me incomodou, eu falei, vamos pegar esses cobertores, vamos amanhã mesmo. Vamos amanhã pra comunidade. E aí tem 2 comunidades ali perto da igreja. Uma que é a da Santa Lúcia e tem aqui a do Dema. E aí eu falei, vamos pra dentro. Uma meia dúzia de irmãos, vamos lá, bater de porta em porta. Como a gente chega do trabalho tarde, 8 horas da noite. Frio de lascar, vamos lá. Eu vim aqui trazer um cobertor pra você. Foi debaixo da graça. Foi. Falei, vamos bater aqui. E aí, pessoal, vinha trazer um momento de oração. Você aceita uma oração e também tem um cobertor aqui. Pronto. Nós visitamos mais de 30 lares e 10 números de WhatsApp que as pessoas falam, eu desejo um culto no lar. Olha, é disso que nós tá falando. Eu falei, pronto. E aí, o Espírito Santo deu muita estratégia. Inclusive, uma das moças me reconheceu de um outro evangelismo que eu fiz há 7 meses atrás lá, que ela ficava endemoniada, Deus salvou ela, oramos por ela e tal. E aí, um resumo, ela falou, eu te conheço. Falei, você me conhece? Eu falei, aí eu lembrei dela, eu falei, você roubou a cena no culto, né? Até brinquei com ela. E se ela estiver ouvindo, que ela falou que ouviu o podcast, e ela falou, eu tava aguardando, olha só, irmãos, quando a gente fala de ter um propósito, e ela falou assim, eu tava aguardando o telefonema, eu tava aguardando a visita. Olha aí, mano. Eu tava aguardando. Então eu teve 3 que a gente revisitou nesse projeto, que elas estavam lá, e foi encontro de Deus mesmo, porque eu não sabia nem onde eram as casas mais. E uma delas falou assim, pastor, você lembra do dia que você orou por mim? Vem cá, e fez questão de entrar na casa dela hoje. Ela morava numa casa de madeira, e aí ela fez questão e com os olhos cheios de lágrimas, ela falou assim, olha o que Deus tá fazendo na minha vida. Hoje eu tô morando numa casinha de tijolo, pegou os filhos dela e colocou todos. Ela falou, você lembra que você orou e por muitas pessoas e quando colocou a mão sobre a minha cabeça falou que Deus ia me dar um presente esse ano? Eu falei, eu lembro. Eu não lembrava, na verdade, eu lembrava só da outra que caiu endemoniada. Ela falou, o meu presente tá ali, tá tomando banho agora. É o bebê que eu estava gestante, eu não sabia. E aquilo impactou. Depois daquilo eu procurei uma igreja, minha parente me levou e eu estou restaurada e com a minha casinha, tava quase já na parte de pintura, Deus, né? Porque Deus está fazendo a obra. Isso me despertou a necessidade de ter constância no projeto. Então, eu quero compartilhar, irmãos, que é muito necessário, eficiente e produtivo. Às vezes o pastor tá lá, ai meu Deus, minha igreja tá difícil, meu ministério, mas ele não faz nada dinâmico. Ele não sai daquilo ali, né? E aqui é uma confissão. Eu tava lá 2 meses, não vendo nada, só os cultos básicos. Falei, poxa, mas não tem alma, não tem nada. Aí o Espírito Santo dá essa impulsão, você ouve a voz de Deus,
Deus, porque todo pastor é chamado pra isso. Sim. O que a diferença é que quando você deixa ele se fluir. E pastor, sabe o que veio um ânimo Ter renovo? acessibilidade, né? de Ter fazer. acessibilidade. Eu fiz isso na Umadec. Olha que legal. Eu peguei um celular e dei pra uma jovem e falei assim: você vai cuidar dessas vidas, você vai ser pastora dessas vidas aí. Mas como assim? Nós estipulamos nós colocamos ali como um conceito o Alô Umadec. Olha aí. Então, na segunda-feira ela mandava um texto bíblico para aquelas almas que, poxa, eu tô evangelizando. Tinha várias pessoas Tinha desse várias grupo. pessoas. Eu pensava assim, meu Deus, eu tô evangelizando. Aí eu vou na igreja de um pastor, eu entreguei 5. Nós fizemos evangelismo numa congregação. Eu entreguei 5 pessoas que aceitaram Jesus na mão do pastor, dei número de telefone, endereço da casa, o pastor não visitou. Não fez nada. É isso aí. Eu falei, meu Deus, aí eu vou perder essas pessoas. Eu não vou confiar, porque aquele camarada lá eu entreguei na mão dele, ele não cuidou. Não deu nada. Aí eu falei, vou cuidar da nossa forma aqui. Distante, mas vou cuidar. Falei, irmã, você cuida aí. Mandava mensagem. O texto bíblico era Olha na só. segunda-feira. Na terça-feira era louvor. Na quarta-feira era uma mensagem em áudio. Na quinta-feira era onde perto ali tinha culto, a congregação que tinha culto. Olha aí, isso é muito Entendeu? legal. E aí as pessoas vinham por intermédio disso. Olha aí, que diferença né? que faz. Vinha por intermédio. Tem um plano e um projeto. Exatamente. Um propósito, né, pastor? Exatamente. Uma coisa que também funciona, irmão, é a música. Puxa, eu cheguei na igreja, não tinha músico. Eu ia falar disso agora, Varão. Triste, irmão. Igreja Triste. sem música é difícil triste, segurar é as triste. pessoas. Sem Ainda mais os criança, jovens. sem criança e sem, Ainda mais os jovens. sem Os música. os jovens não ficam. Se os jovens chegarem na igreja e não tiver músico, tem que ter lá o músico. E tem um detalhe, que eu fui numa igreja também esse dia e fiquei meio que sem graça, que eu toco um pouco, né, de violão e contrabaixo. Aí você vê a pessoa, o camarada tá cantando em ré e ele tá tocando em sol. O cara tá tocando em sol, ele tá... Irmão, tem que ter pelo menos um músico que saiba mesmo tocar. Tem ouvido, que estuda. Aí eu cheguei na igreja e não tinha músico, só tava com um tecladista. Meu, e a minha igreja é uma igreja histórica na música também. É claro que a mãe de tudo isso aí é a sede, né? Lá você tem o Silas, né? Então, Um aí, antigo músico, né? exatamente o que nós fizemos. Aí eu, meu Deus, preciso de músicos aqui. Tinha uma orquestra ali naquele lugar. Meu Deus, preciso. Uma orquestra, não uma banda, né? Agora a gente tá com um projeto de orquestra. Senhor, preciso. E fui orar, irmão, fui orar. Só orar não basta, também teve que ter um investimento. A gente trouxe um professor para ensinar 2 adolescentes bateria. Isso aí que nós tá falando. Hoje, pra glória de Deus, domingo agora nós vamos estar apresentando 5 violinos. Que legal. Olha que beleza. Nós já tá com 2 trombone, com 3 saxofone. Então, tá uma bênção, né? A igreja. E isso ajuda muito. Isso ajuda muito. A música ajuda bastante também no crescimento aí. E uma forma de propagar o evangelho. É muito bom, é muito importante. Eu acredito que esse investimento aí na música, eu até vi um outro podcast aí esses dias, eles falando que o músico deve receber da igreja para não deixar de ter músico na igreja. Que lá. Existem condições que dá para ajudar e existem condições que a igreja não tem como ajudar. Mas aí tem que ter lá esse músico. Não sei como vai fazer, tem que criar o projeto. É o que ele fez, que é um projeto e um plano e deu certo. E a igreja criando um projeto e a gente vê que os resultados, eles são esses aí, aparecendo, as pessoas se chegando a Cristo, que é o objetivo maior, o ponto mais alto é Cristo, né? Então eu acredito que aos nossos pares, né, companheiros que estão nos ouvindo aí, tem até pares nossos nos ouvindo, talvez tenha desanimado já, né? Com aquela igreja que eu acabei de citar aqui, o cara tá lá sozinho. Irmão, a palavra de incentivo para você é essa, é planejar. Um novo plano, pedir a Deus aí, que Pai Deus, não precisa você criar nada novo. Não. Fazer o que tem aí. Fazer o que tem aí, colocar realmente em prática. O pastor acabou de contar o testemunho, o pastor Helder acabou de contar outro testemunho, de que desbravando de um jeito, colocando em prática o que já tem, funciona. Sempre funcionou. Exatamente. E continua funcionando até hoje. Né? É ir pras casas, ir nos lados, bater na porta. Olha, eu vim trazer um Jesus, vim trazer um evangelho. E esse evangelho, a palavra do evangelho, é ela que cura, ela que liberta, ela que salva, ela que Nós transforma. está com 2 pontos de pregação. Ontem mesmo
dias não teve culto no que ponto legal. de pregação. Aí, e é uma ó. benção isso, né? E às vezes o pastor tá lutando só pra segurar a igreja dele, mas quando ele abre um monte de obreiro parado lá, coloca o povo pra trabalhar, o negócio funciona e rende em nome de Jesus. Pastor, tá muito bom o bate-papo, nós vamos pras conclusões já, pras nossos Graças a minutos Deus. finais, rendeu, né? Benção Vai deixar demais. aqui vai até a noite, mas obrigado. Rapaz, nós foi 2 horas aqui sem Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida da audiência. Eu quero agradecer a você que esteve conosco. Teve gente que começou e não desligou, não saiu de perto daí do seu aparelho, da sua TV. Obrigado pela sua audiência, obrigado por aqueles que se inscreveram, os que deram seu like aí. Nós tivemos bastante likes, obrigado. Deus abençoe. Eu quero aqui deixar as considerações finais aos meus amigos e agradecer a você, pastor. Obrigado pela presença, prazer em conhecê-lo. Pastor Edilson, muito obrigado por nós estarmos aqui todos os sábados dessa mesa de bons assuntos, né? Glória a Deus. Rapaz, foi um podcast muito proveitoso, muito bom bater um papo com o Helder. O papo com ele é muito leve e muito importante mesmo. Eu tenho certeza que essa conversa vai alcançar pessoas, né? Que o nosso objetivo é alcançando vidas e objetivo maior. E aí os nossos pares, né? Que eu senti uma comunhão muito grande aqui que isso vai ajudar os nossos amigos que estão do outro lado. Vocês estão pastoreando, sabe que não é fácil. E aí o pastor, quando está pastoreando, que a igreja está naquele declínio, é mais difícil, muito mais. Então que ele pegue aí essas dicas que foi dado, que ninguém falou nada novo aqui, só para lembrar, né? Então quero agradecer a audiência, que os irmãos fiquem com Deus. Deus continua abençoando você, sua família esse final de semana, e sábado também nós estamos aqui. Quero com muita alegria também agradecer o pastor Helder, que se desprendeu das suas ocupações e nessa tarde de sábado, né, esteve com a gente aqui batendo esse papo suave, abençoado. Pastor Helder, muito obrigado, Deus abençoe. Nós ficamos em dívida com você e o Paulinho de lá na sua congregação. Será um prazer receber todos os ouvintes, também o pastor Paulinho, o pastor Edilson, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com os irmãos sobre o Evangelho. Vamos marcar outro dia pro pastor Helder voltar. Vamos falar sobre alguns outros temas, vai ser muito legal. Obrigado, Deus abençoe. Sabadão tem mais podcast Roda de Amigos, e agora a novidade é que você pode encontrar-nos lá no TikTok. Daqui a pouco estaremos aí, já estamos enviando os cortes, então você que quer compartilhar isso aí é só pegar lá, baixar e enviar para quem você quer direcionar uma palavra de edificação. Deus abençoe. Sábado, com a bondade de Deus, estaremos de novo reunidos. Abraço. Amém.